Olá pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade aqui com o conteúdo, tá? Vamos praticar um pouco desse conteúdo que a gente acabou de ver, tentando discutir juntos aqui a resolução de alguns exercícios, tá? E as respectivas implementações em C, né? A gente já viu anteriormente que a tradução, né, de algoritmos utilizando vetores para a linguagem C basicamente não tem muita novidade, né? Assim, a sintaxe permanece a mesma, né? Assim, questão de declaração, é o tipo, o nome do vetor, entre colchetes, a quantidade de compartimentos, né? A forma de manipulação do vetor permanece a mesma em C, né? Através de uma estrutura de repetição. E por que estrutura de repetição? Né? Porque quando eu tenho, só fazendo uma breve revisão aqui, tá pessoal? Quando eu tenho um vetor, por exemplo, isso aqui, né? Esse vetor, deixa eu ver se acerto aqui. Por exemplo, esse vetor aqui, vamos supor que ele tenha tamanho 5, né? Vou chamar esse vetor de V, Vzão. Vamos supor que esse vetor seja um vetor de números inteiros. Então, para eu declarar ele em algoritmos, né? Coloco o nome do vetor e a quantidade de compartimentos entre colchetes, né? Obrigatoriamente. E quando eu defino esse tamanho, obrigatoriamente cada um desses compartimentos eles vão ser acessados através desses índices, né? De 0 até a quantidade de casas menos 1, quantidade de compartimentos menos 1. Então, se o meu vetor ele tem tamanho 5, então os meus índices vão variar de 0 até 4. Então, como os meus índices vão variar de 0 até 4, eu posso pensar em uma estrutura de repetição, por exemplo, o para, onde eu coloco uma variável qualquer, por exemplo, um i, variando de 0 até 4, aumentando de 1 em 1, né? E, a partir disso, fazer aqui, dentro dessa estrutura de repetição, o que for necessário para manipular esse vetor. E aí, a ideia é que essa variável i, que vai variar de 0 até 4 aqui nessa estrutura de repetição, ela corresponda justamente a esses índices do meu vetor. Então eu posso fazer um acesso, por exemplo, desse tipo, né? Uma hora, na primeira iteração eu vou estar acessando a posição V0, na segunda iteração vou estar acessando a posição V1, terceira V2, V3 e assim sucessivamente até a quinta posição, V4, né? Certo? Então, basicamente a correlação de vetores para a estrutura de repetição está ligada a isso, né? Se você tiver com dúvidas, acho que nos vídeos anteriores eu detalhei um pouco mais a respeito de tudo isso que eu falei rapidamente aqui, tá? Vamos resolver alguns exercícios que eu acho que a resolução de exercícios ajuda a assimilar um pouco mais a ideia desse conteúdo e também a gente conseguir praticar e aplicar vetores, né, para a resolução desses problemas, tá? Então, implemente o programa em C, que receba da entrada uma sequência de 10 números inteiros e imprime essa sequência em ordem inversa à de leitura. Então, por exemplo, se o usuário informar, são 10 números inteiros, né? Então o usuário vai ter que informar 10 números, uma sequência de 10 números, por exemplo, 5, 2... Falta mais um, 7. Né? Se o usuário informar esses números especificamente, o teu algoritmo, o teu programa, tem que imprimir na saída a sequência no formato inverso à ordem de leitura, ou seja, de trás para frente. 7, 0, 9, 5, 4, 3, 0, menos 1, 2 e 5. Tá? É de trás para frente, né? Em ordem de leitura. Tá? E como a gente pode resolver isso numa possível solução? Utilizando vetores. Eu peço que, se você pensou assim, eu posso declarar 10 variáveis, N1, N2, N3 até o N10, e aí eu leio em ordem, né, coloco 10 comandos leia, e aí depois eu só imprimo na saída de trás para frente, escrevo N10, escrevo N9, escrevo N8, não faça isso, tá? Procure tentar resolver esse exercício utilizando vetores, tá? Porque num determinado momento, né, nada impede de que a complexidade desse exercício aumente, por exemplo, 100 números, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai criar mais 100 variáveis, né, mais 90 variáveis, e colocar mais 100 comandos leias, 100 comandos escreva, né? Eu acho que não é por aí o caminho, tá? Então a ideia é a gente tentar generalizar de tal forma que a extensão dessa sequência, a extensão do problema fique simples e imediata, né? Então como a gente está trabalhando com vetores, né,
Sugestão utilizar, lógico, vetores, né? E vamos supor que a gente armazene todos esses elementos em um vetor. Cada um dos 10 elementos vão ser armazenados em ordem aqui no meu vetor. Deixa eu modificar isso aqui para baixo, só para a gente perder o raciocínio. Então, vetor de tamanho 10, né? Deixa eu apagar aqui. Esse meu vetor é de tamanho 10, vou chamar ele de S, né? Então tem que ser um inteiro de tamanho 10, né? Porque é uma sequência de 10 números e cada compartimento eu vou guardar um número. Se o meu vetor tem tamanho 10, quais são os índices? Isso, de 0 até 9, né? Certo? Então tá. Então já está claro que a gente vai precisar talvez utilizar aqui uma estrutura de repetição, né? E vamos pensar o seguinte, né? Se eu preciso imprimir os elementos do meu vetor em ordem inversa de leitura, né? Coincidentemente, quem que é o primeiro elemento? O 7. Justamente esse cara aqui, né? Depois, quem que é o segundo elemento que deverá ser impresso na saída? O 0, que é justamente o S8. Próximo, S7. Próximo, S6. Próximo, S5. Próximo, S4. Depois o S3, depois o S2, depois o S1, depois o S0. Tá? Então, o que a gente pode observar de incomum? Uma coisa está acontecendo de forma genérica, que a gente pode atrelar uma estrutura de repetição, por exemplo. Isso, né? Os meus índices, os índices do meu vetor estão sendo acessados dessa forma, né? Nessa ordem, da direita para a esquerda, ou seja, do 9 até o 0. A partir disso eu posso pensar em esquematizar uma estrutura de repetição, onde ao invés de variar de 0 até 9, eu posso variar de 9 até 0. E aí para cada posição, para cada índice, eu imprimo o elemento que está armazenado na posição no índice I do meu vetor. Tá? Então vamos tentar implementar isso aqui, essa ideia aqui em C, né, pessoal? Deixa eu aumentar aqui só para facilitar a nossa ideia. Deixa eu esconder isso aqui. Um pouquinho. Pronto. Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Dar um zoom aqui um pouquinho. Isso aqui. Então eu vou precisar de um vetor do tipo inteiro. Vou chamar de S, tamanho 10. A variável I, para poder fazer o papel dos meus índices. E printf informe 10. Scanf não, né? Aí eu vou colocar assim for I de 0 e menor que 10, ou melhor assim, menor ou igual a 9, e recebe mais 1, né? Aqui sim eu coloco scanf, porcentagem D, E comercial, S no índice I, certo? Então é assim, aqui, deixa eu ver se eu consigo, aqui, opa. Então aqui, ó, deixa eu abrir a marcação para ficar melhor. Nessa parte aqui, ó, essa estrutura de repetição, ela tá fazendo o que, basicamente? Tá percorrendo isso aqui. Essa estrutura de repetição vai ser executada por 10 vezes, né? Por quê? Meu I tá começando em 0, tá indo até 9 e tá aumentando de 1 em 1. Então eu vou ter 10 iterações, né? Então aqui eu vou ter 10 iterações, certo? Para cada iteração, para cada vez que isso aqui for se repetir, o que vai acontecer? Eu vou ler um valor de entrada, um número inteiro, e tentar armazenar no vetor S no índice I. Veja que o índice I, ele vai estar variando de quanto até quanto? Exatamente, né? De 0 até 9, aumentando de 1 em 1. Ixi, ficou ruim aqui. De 0 até 9, aumentando de 1 em 1, né? Aqui, ó, de 0 até 9, aumentando de 1 em 1. Então, no primeiro momento, eu vou ler um número inteiro da entrada e vou guardar onde? No S, 0. Depois, eu vou ler o número inteiro e guardar no vetor S, posição 1. Depois, na posição 2, até posição 9. E aí, quando meu I estiver valendo 10, né, se meu I estiver valendo 10, o que vai acontecer? A minha estrutura de repetição vai encerrar, porque o meu I ele vai até o 9. Quando o I chegar a 10, tudo que tiver delimitado aí pelo par de chaves, né, pelo faça e o fim para, vamos dizer assim,
vai ser ignorado, né? Então, basicamente é isso que vai acontecer. Essa parte faz a leitura da sequência, né, dos 10 elementos. Tá? Então, voltando. Agora, né, eu preciso simplesmente imprimir o meu vetor, né, imprimir os elementos que estão armazenados no vetor em ordem inversa a que foi lido, né? Então, se eu sei que os elementos foram lidos nessa ordem aqui, ó, de 0 até 9, então basta que eu percorra o meu vetor de 9 até 0 e para cada posição do vetor, para cada índice do meu vetor, eu imprimo o seu respectivo elemento, né? Então, coloco um for também, e de 9 até 0, né? Ao invés de aumentar de 1 em 1, eu diminuo o meu i de 1 em 1. Né? Isso indica que meu i está variando de 9 até 0. Cuidado aqui com esse operador, tá? Isso aqui é um maior ou igual, porque meu i está grande, meu i vale inicialmente 9, vai diminuindo de 1 em 1 até chegar a 0. Se você colocar, por exemplo, um menor ou igual, fica errado, por quê? Menor ou igual, o i nunca vai ser menor ou igual a 0, tá? Mas eu tenho um momento, né? O meu i, inicialmente, ele é maior ou igual a 0, mas em um determinado momento, isso aqui vai ser falso. Né? Por que vai ser falso? Se meu i começa com 9 e vai diminuindo de 1 em 1, uma hora o meu i vai estar valendo 0, e na próxima iteração meu i vai estar valendo menos 1, menos 2, menos 3, ou seja, em um determinado momento meu i deixa de ser maior ou igual a 0. Tudo bem? Então aqui, ó, ao invés de percorrer de 0 até 9, percorrer de 9 até 0, e printf é similar, né? S, posição I. Né? Depois no final aqui eu coloco uma quebra de linha para ficar bonitinho. E aqui antes eu vou colocar uma mensagem assim, printf elementos, assim, ordem inversa de leitura. Tá? Beleza? Vamos fazer um teste, rodar isso aqui. Vamos lá. Deixa eu rodar aqui, vamos ver. Informe 10 números inteiros. Vou colocar aqui, vou colocar exatamente esses que eu informei aqui de exemplo. 5, 2, menos 1. Certo? Ordem inversa de leitura. 7, 0, 9, 5, 4, 3, 0, menos 1, 2 e 5. Que coisa, né, pessoal? Bom, aparentemente funciona, né? A quebra de linha está sendo aplicada no final aqui da... Deixa eu ver aqui, só para vocês visualizarem melhor. A quebra de linha está sendo aplicada aqui, né? Logo depois da impressão do último elemento do vetor. Então aqui é como se tivesse um /n. Uma coisa interessante que eu gostaria que vocês observassem, ó, né? Isso acho que todo mundo já está ciente, mas ó, esse espaço em branco aqui é proposital, né? Por que proposital? Que é justamente para imprimir um número e logo depois imprimir um espaço em branco. Depois imprime o próximo número e mais um espaço em branco. Depois imprime o próximo número, mais um espaço em branco e assim sucessivamente, tá? Então provavelmente aqui, ó, no final desse /n, eu vou ter o número, um espaço em branco e depois sim o barra invertida n, né, seguindo essa ideia aqui, tá? Beleza, pessoal? Assim, ó, veja que bem aqui, ó, eu não coloquei um espaço em branco depois dos dois pontos e por isso que o prompt de entrada ficou sem o espaço em branco aqui, por isso que o 5 ficou colado, porque não teve espaço em branco lá no comando de saída, tá? Uma outra observação, só para fazer uma breve revisão. Se eu colocasse esse comando que eu estou circulando aqui dentro desse for, o que ia acontecer? Isso, essa mensagem aqui iria aparecer por 10 vezes, né? Então a recomendação é que você procure exibir as mensagens de saída de forma que fique intuitiva para o usuário, né? Mesmo que o usuário seja você mesmo, né? Você mesmo não vai fazer o teste no seu programa, tá? Então vamos só incrementar um pouco mais esse programa aqui. Informe 10 números inteiros. E aqui, ó,
depois que eu li os números da entrada, vamos imprimir na saída a sequência no formato normal e depois a gente imprime na saída também a sequência na ordem inversa, tá? For I de 0, I menor igual a 9, tá? O I menor igual a 9 é equivalente a, se eu colocar assim, I menor que 10, tá? E mais um, certo? Printf, porcentagem D, também, S na posição I. Final aqui uma quebra de linha também. Isso, ponto e vírgula sempre no final das instruções. E aqui eu vou colocar também uma mensagem. Sequência. Tá, e aqui eu vou colocar também quebra de linha. Tá. Vamos fazer um teste para ver se isso aqui vai funcionar, né? Depois eu vou deixar isso aqui disponível, que aí você pode baixar ou até mesmo você pausa esse vídeo, né, se você quiser executar isso comigo, tá? Mas vamos rodar isso aqui para ver se vai dar certo. Vamos ver. Ah, sim, ficou faltando um ponto e vírgula aqui, né, pessoal? Ó. Isso, muito bem. Em forma de números inteiros, vamos lá para os mesmos números. 5, 2, menos 1. Elementos da sequência, exatamente na ordem que a gente colocou, né? Ó, vamos abrir aqui. Ó, os elementos foram exatamente nessa ordem aqui que foram informados, né? E a ordem inversa, né, de trás para frente, que é justamente a nossa sequência nessa ordem, né? Que foi impresso aqui. Beleza? Perfeito, né, pessoal? Bom, assim, perceba que aqui, ó, eu adicionei uma quebra de linha. Então, por isso que, quando apareceu essa mensagem, o cursor da leitura já veio imediatamente aqui, ó, numa quebra de linha, e apareceu embaixo, tá? Uma outra observação, que provavelmente vocês vão perguntar, é assim, professor, por que o senhor não aproveitou para colocar isso aqui, ó? Por que a gente já não imprimiu o elemento no mesmo momento que a gente já estava lendo, né? Porque ele ia bagunçar o nosso programa, né? Porque assim, aqui eu estou lendo um elemento de cada vez. Se eu colocar um scanf e um printf, o que vai acontecer? Eu vou acabar de ler esse valor e esse mesmo valor vai ser impresso na saída, 5. Aí depois eu leio o segundo valor e esse mesmo elemento vai ser impresso na saída. Menos 1, menos 1. Então, ele vai ficar muito bagunçado. Se você quiser, faça esse teste para você ver o que vai acontecer. Para cada elemento que for lido da entrada, o teu programa ia simplesmente exibir esse mesmo número na saída. Então, ia ficar muito bagunçado, né? Então, o certo, né, é que sempre façamos a leitura do nosso vetor, dos nossos elementos e armazenamos no vetor, para depois a gente pensar em impressões de dados, né, na manipulação do vetor propriamente dita, né, na realização das devidas operações. Tá? Então, procure sempre fazer essa leitura antes, e aí depois aqui a gente faz o resto. Beleza, pessoal? Então esse código vai ficar disponível. Tá? Vou tentar deixar aqui na descrição desse vídeo. Tá? Se você ficou com dúvida, por favor, comente aqui embaixo, me mande um e-mail, me mande uma mensagem. Tá? Se você quiser baixar depois esse código para você tentar praticar um pouco mais, fique à vontade. E até a próxima.